Em algum momento, você tem que acreditar em algo. Reinventamos a computação como a conhecemos. Qual é a visão do que você vê vindo a seguir? Nós nos perguntamos, se isso pode fazer isso, até onde pode ir? Como passamos dos robôs que temos agora para o mundo futuro que você vê? Cleo, tudo o que se move será robótico um dia e ele irá. Acontecerá em breve. Investimos dezenas de bilhões de dólares antes de realmente acontecer. Não, isso é muito bom. Você fez algumas pesquisas, mas o grande avanço, eu diria, é quando nós... Esse é o Jensen Huang. Quer você saiba ou não, as decisões dele estão moldando seu futuro. Ele é o CEO da NVIDIA, a empresa que disparou nos últimos anos para se tornar uma das mais valiosas do mundo, porque liderou uma mudança fundamental em como os computadores funcionam, desencadeando essa explosão atual do que é possível com a tecnologia. A NVIDIA fez isso Encontramos-nos sendo uma das empresas de tecnologia mais importantes do mundo e possivelmente de todos os Uma grande tempos. quantidade das tecnologias mais futuristas que você ouve falar em inteligência artificial, robótica, jogos, carros autônomos e pesquisas médicas revolucionárias depende de novos chips e softwares projetados por ele e sua empresa. Durante as dezenas de entrevistas de bastidores que fiz para me preparar para isso, o que mais me impressionou foi o quanto Jensen Huang já influenciou nossas vidas nos últimos 30 anos. E quantos disseram que é apenas o começo de algo ainda mais... Todos nós precisamos saber o que ele está construindo e por quê. E mais importante, o que ele está tentando construir em seguida. Bem-vindos a Huge Conversations. Muito obrigado pelo seu tempo. Antes de começarmos, eu queria te contar como esta entrevista vai ser um pouco diferente das outras entrevistas que já vi você fazer. Não vou te fazer nenhuma pergunta sobre finanças da empresa. Obrigado. Não vou lhe perguntar sobre seu estilo de gestão ou por que você não gosta de reuniões individuais. Não vou lhe perguntar sobre regulamentações ou política. Acho que todas essas coisas são importantes, mas acredito que nosso público pode encontrá-las bem cobertas em outros lugares. O que fazemos no Huge If True é oferecer explicações otimistas. Vídeos explicativos e nós... Roberto! Acho que você pode ser o melhor. E é isso que estou realmente esperando que possamos fazer juntos. É criar um vídeo explicativo conjunto sobre como podemos realmente usar a tecnologia para melhorar o futuro. E fazemos isso porque acreditamos que quando as pessoas veem esses futuros melhores, elas ajudam a construí-los. Então, as pessoas com quem você vai conversar são incríveis. Elas são otimistas que querem construir esses futuros melhores. Mas como cobrimos tantos tópicos diferentes, já cobrimos aviões supersônicos, computadores quânticos e colidores de partículas. Significa que milhões de pessoas assistem a cada episódio sem qualquer conhecimento prévio. Você pode estar falando com um especialista na área dele que não sabe a diferença entre um CPU e um GPU. Sim. Ou com uma criança de 12 anos que pode crescer um dia e ser como você, mas está apenas começando a aprender. Da minha parte, já estou me preparando para esta entrevista há vários meses, incluindo conversas de fundo com muitos membros da sua equipe, mas eu não sou engenheiro. Então, meu objetivo é ajudar esse público, ver o futuro que você vê. Então vou perguntar sobre 3 áreas. A primeira é, como chegamos aqui? Quais foram as principais percepções que levaram a essa grande mudança fundamental na computação em que estamos agora? A segunda, o que está realmente acontecendo agora? Bem, como essas percepções levaram ao mundo em que estamos vivendo agora, que parece que tanto está acontecendo ao mesmo tempo? E a terceira é, qual é a visão do que você vê vindo a seguir? Para falar sobre este grande momento que estamos vivendo com a inteligência artificial, acho que precisamos voltar aos videogames nos anos 90. Na época, eu sei que os desenvolvedores de jogos queriam criar gráficos com aparência mais realista, mas o hardware não conseguia acompanhar toda aquela matemática necessária. A NVIDIA surgiu com uma solução que mudaria não só os jogos, mas a própria computação. Você poderia nos levar de volta e explicar o que estava acontecendo e quais foram os insights que levaram você e a equipe da NVIDIA a criar a primeira GPU moderna? Então, no início dos anos 90, quando começamos a empresa, observamos que em um programa de software, dentro dele, há apenas algumas linhas de código. Talvez 10% do código faz 99% do processamento. E esses 99% do processamento poderiam ser feitos em paralelo. No entanto, os outros 90% do código têm que ser feitos sequencialmente. Acontece que o computador adequado, o computador perfeito, é aquele que pode fazer processamento sequencial e processamento paralelo, não apenas um ou outro. Essa foi a grande observação. E decidimos criar uma empresa para resolver problemas de computador que computadores normais não conseguem. E esse é realmente o início da NVIDIA.
Meu exemplo visual favorito do porquê um CPU em comparação com um GPU realmente importa tanto é um vídeo de 15 anos no canal do YouTube da NVIDIA, onde os Mythbusters usam um pequeno robô disparando bolinhas de tinta uma por uma para mostrar a solução de problemas um de cada vez. O processamento sequencial em um CPU. Mas então eles apresentam esse robô enorme que dispara todas as bolas de tinta de uma vez, resolvendo problemas menores, todos ao mesmo tempo. Ou processamento paralelo em uma GPU. Então a NVIDIA libera todo esse novo poder para videogames. Por que jogos primeiro? Os videojogos requerem processamento paralelo para processar gráficos em 3D. E escolhemos os videojogos porque, primeiro, adorávamos a aplicação. É uma simulação de mundos virtuais e quem não quer ir para mundos virtuais? E tivemos a boa observação de que os videojogos têm potencial para ser o maior mercado de entretenimento de todos os tempos. E revelou-se verdade. E ter um mercado grande é importante porque a tecnologia é complicada e, se tivéssemos um mercado grande, nosso orçamento de pesquisa e desenvolvimento poderia ser grande, poderíamos criar nova tecnologia. E esse ciclo entre tecnologia e mercado e maior tecnologia foi realmente o ciclo que fez a NVIDIA se tornar uma das empresas de tecnologia mais importantes do mundo. E tudo isso por causa dos videogames. Eu ouvi você dizer que GPUs eram uma máquina do tempo. Uma GPU é como uma máquina do tempo, porque deixa você ver o futuro mais cedo. Uma das coisas mais incríveis que alguém já me disse foi um cientista de química quântica. Ele disse: Jensen, por causa do trabalho da NVIDIA, eu posso fazer o trabalho da minha vida. Forsei Cassi na minha vida. Isso é viagem no tempo. Ele conseguiu fazer algo que estava além da sua vida, de dentro da sua vida. E isso porque fazemos as aplicações rodarem muito mais rápido. E assim você consegue ver o futuro. E então, quando você está fazendo a previsão do tempo, por exemplo, você está vendo o futuro. Quando você está fazendo um simulação, uma cidade virtual com tráfego virtual. Estamos simulando o nosso carro autónomo por essa cidade virtual. Estamos fazendo viagem no tempo. Então, o processamento paralelo decola nos jogos e está nos permitindo criar mundos em computadores que nunca poderíamos antes. E os jogos são meio que este primeiro incrível caso do processamento paralelo liberar muito mais potência. E então, como você disse, as pessoas começam a usar essa potência em muitas indústrias diferentes. O caso do pesquisador de química quântica. Quando ouvi você contar essa história, foi que ele estava rodando simulações moleculares, de uma maneira que era muito mais rápido executá-las em paralelo em GPUs NVIDIA, mesmo naquela época do que rodá-las no supercomputador com a CPU que ele estava usando antes. Isso é verdade. Então, meu Deus, está revolucionando todas essas outras indústrias também. Está começando a mudar como vemos o que é possível com computadores. E minha compreensão é que no início dos anos 2000, você vê isso e percebe que, na verdade, fazer isso é um pouco difícil, porque o que aquele pesquisador teve que fazer foi meio que enganar as GPUs para pensar que o problema dele era um problema gráfico. Isso mesmo. Não, isso é muito bom. Você cria, Bem, você fez você cria uma maneira de tornar isso muito mais fácil. Especificamente, é uma plataforma chamada CUDA, que permite aos programadores dizer à GPU o que fazer usando linguagens de programação que eles já conhecem, como C. E isso é uma grande vantagem porque dá a muito mais pessoas acesso mais fácil a toda essa capacidade de computação. Poderia explicar qual foi a visão que levou você a criar o CUDA? Parte pesquisadores, descobrindo isso, parte inspiração interna, e parte resolução de um problema. E você sabe, muitas ideias interessantes surgem dessa sopa. Sabe? Parte disso é aspiração e inspiração. Parte disso é apenas desespero, sabe? E então, no caso do Kudos, é muito da mesma forma. E provavelmente as primeiras ideias externas de usar nossas GPUs para processamento paralelo. Surgiu de um trabalho interessante em imagem médica. Alguns pesquisadores no Mass General estavam usando para fazer reconstrução de tomografia computadorizada. Eles estavam usando nossos processadores gráficos por esse motivo. E isso nos
inspirou. Enquanto isso, o problema que estamos tentando resolver dentro da nossa empresa tem a ver com o fato de que, quando você está tentando criar esses mundos virtuais para videogames, você gostaria que fosse bonito, mas também dinâmico. A água deve fluir como água e explosões devem ser como explosões. Portanto, a física de partículas que você quer fazer, dinâmica de fluidos que você quer fazer, e isso é muito mais difícil de fazer se o seu processo só consegue lidar com gráficos de computador. E assim, temos uma razão natural para querer fazer isso no mercado que estávamos atendendo. Então, os pesquisadores também estavam brincando com o uso de nossas GPUs para aceleração de propósito geral. E assim, havia múltiplos fatores que estavam se juntando nessa mistura. Nós apenas, quando chegou a hora, decidimos fazer algo apropriado e criar um CUDA como resultado disso. Fundamentalmente, a razão pela qual eu tinha certeza de que CUDA seria bem sucedido e colocamos toda a empresa por trás disso foi porque, fundamentalmente, nosso processador gráfico seria o processador paralelo de maior volume construído no mundo porque o mercado de videogames era tão grande. E assim, essa arquitetura tem uma boa chance de alcançar muitas pessoas. Pareceu-me que criar o CUDA foi incrivelmente otimista. Enorme, se for verdade, onde você estava dizendo. Se criarmos uma maneira de muito mais pessoas usarem muito mais poder de computação, eles podem criar coisas incríveis. E claro, isso aconteceu. Eles criaram. Em 2012, um grupo de 3 pesquisadores envia uma inscrição para uma competição famosa, cujo objetivo é criar sistemas computacionais que pudessem reconhecer imagens e rotulá-las com categorias. E a entrada deles simplesmente arrasa a competição. Comete muito menos erros. Foi incrível. Impressiona todo mundo. Chama-se AlexNet e é um tipo de IA chamado rede neural. O que entendi é que uma razão para ter sido tão bom é que eles usaram uma enorme quantidade de dados para treinar aquele sistema. E fizeram isso em GPUs da NVIDIA. De repente, as GPUs não eram apenas uma forma de tornar os computadores mais rápidos e eficientes. Elas estão se tornando os motores de uma nova forma de computação. Estamos passando de instruir os computadores com direções passo a passo para treiná-los a aprender, mostrando-lhes um grande número de exemplos. Este momento, em 2012, realmente deu início a este verdadeiro momento sísmico. Mudança que todos estamos vendo com a inteligência artificial agora. Você pode descrever como foi esse momento do seu ponto de vista e o que você viu que isso significaria para todos os nossos futuros? Quando você cria algo novo como o CUDA, se você o construir, eles podem não vir. E essa é sempre a perspectiva do cínico. No entanto, a perspectiva do otimista diria, mas se você não o construir, eles não podem vir. E é assim que geralmente vemos o mundo. Sabe, nós temos que raciocinar intuitivamente sobre por que isso seria muito útil. E na verdade, em 2012, Ilya Sutskever, Alex Krzyzewski e Geoff Hinton, na Universidade de Toronto, no laboratório em que estavam, recorreram a uma GeForce GTX 580 porque souberam sobre o CUDA e que o CUDA poderia ser usado como um processador paralelo para treinar o AlexNet. E então, nossa inspiração de que a GeForce poderia ser o veículo para trazer essa arquitetura paralela para o mundo e que os pesquisadores, de alguma forma, a encontrariam algum dia, foi uma boa estratégia. Era uma estratégia baseada na esperança. Mas era também uma esperança fundamentada. A coisa que realmente chamou nossa atenção foi que, ao mesmo tempo, estávamos tentando resolver o problema de visão computacional dentro da empresa e estávamos tentando fazer com que CUDA fosse um bom processador de visão computacional. E estávamos frustrados com um monte de desenvolvimentos iniciais internamente em relação ao nosso esforço de visão computacional e fazer o CUDA ser capaz de fazer isso. E de repente, vimos AlexNet. Este novo algoritmo, que é completamente diferente dos algoritmos de visão computacional anteriores. Você sabe, dá um grande salto em termos de capacidade para visão computacional. E quando vimos isso, foi parcialmente por interesse, mas parcialmente porque estávamos lutando com algo nós mesmos. E então, estávamos altamente interessados em querer ver isso funcionar. E então, quando olhamos para o AlexNet, ficamos inspirados por isso. Mas o grande avanço, eu diria, foi quando vimos a AlexNet. Nos perguntamos, sabe até onde a AlexNet pode chegar?
Se pode fazer isso com visão computacional, até onde pode ir? Até os limites do que achamos que poderia chegar. O tipo de problemas que poderia resolver, o que isso significaria para a indústria de computadores e o que significaria para a arquitetura de computadores. E nós raciocinamos corretamente que se o aprendizado de máquina, se a arquitetura de aprendizado profundo pode escalar, a vasta maioria dos problemas de aprendizado de máquina poderia ser representada com redes neurais profundas. E o tipo de problemas que poderíamos resolver com o aprendizado de máquina é tão vasto que tem o potencial de remodelar toda a indústria da computação. E o que nos levou a reengenhar toda a pilha de computação, que é de onde veio o DGX e este pequeno bebê DGX aqui. Tudo isso veio dessa observação de que deveríamos reinventar toda a pilha de computação camada por camada por camada. Sabe, computadores, após 65 anos desde que o IBM System 360 introduziu a computação moderna de propósito geral, nós reinventamos a computação como a conhecemos. Então pense nisso como uma história completa. Então, o processamento paralelo reinventa os jogos modernos e revoluciona uma indústria inteira. Então, essa forma de computação, esse processamento paralelo, começa a ser usado em diferentes indústrias. Você investe nisso ao construir o CUDA. E então CUDA e o uso de GPUs permite uma mudança significativa nas redes neurais e no aprendizado de máquina e inicia uma espécie de revolução que agora estamos vendo, apenas aumentar em importância hoje. De repente, a visão computacional está resolvida. De repente, o reconhecimento de voz está resolvido. De repente, o entendimento de linguagem está resolvido. Esses problemas incríveis associados à inteligência, um por um, onde não tínhamos soluções no passado, um desejo desesperado de ter soluções, de repente, um após o outro, são resolvidos, você sabe, a cada poucos anos. É incrível. Sim, então você está vendo isso em 2012, está olhando para frente e acreditando que esse é o futuro em que você vai viver agora. E está fazendo apostas que o levam até lá. Apostas realmente grandes que têm riscos muito altos. E então, minha percepção como leigo é que leva um tempo considerável para chegar lá. Você faz essas apostas. 8 a 10 anos. Então, a minha pergunta é: se AlexNet aconteceu em 2012 e este público provavelmente está vendo e ouvindo muito mais sobre IA e NVIDIA 10 anos especificamente, 10 anos depois, por que levou uma década? E também porque você tinha feito essas apostas. Como foi o meio dessa década para você? Bem, essa é uma boa pergunta. Provavelmente parecia como hoje, sabe? Pra mim, sempre há algum problema e então há algum motivo para estar impaciente. Sempre há algum motivo para estar feliz com onde você está. E sempre há muitas razões para continuar. E então eu acho, enquanto eu refletia um segundo atrás, que isso soa como esta manhã. E assim, mas eu diria que em todas as coisas que buscamos, primeiro você tem que ter crenças fundamentais. Você tem que raciocinar a partir dos seus melhores princípios. E, idealmente, você está raciocinando a partir de princípios da física, ou de um entendimento profundo da indústria, ou de um entendimento profundo da ciência, de onde quer que você esteja raciocinando. Você raciocina a partir dos primeiros princípios e, em algum momento, você precisa acreditar em algo. E se esses princípios não mudarem e as suposições não mudarem, então você não tem motivo para mudar suas crenças centrais. E então, ao longo do caminho, há sempre algum evidência de sucesso e que você está liderando na direção certa. E, às vezes, sabe, você passa muito tempo sem evidências de sucesso. E pode ter que corrigir o rumo um pouco. Mas, as evidências vêm e se você sente que está indo na direção certa, apenas continuamos. A questão de por que permanecemos tão comprometidos por tanto tempo, a resposta é, na verdade, o oposto. Não havia razão para não estar comprometido, porque acreditávamos nisso. Eu acreditei na NVIDIA por mais de 30 anos e ainda estou aqui trabalhando todos os dias e não há razão fundamental para eu mudar meu sistema de crenças eu acredito fundamentalmente que o trabalho que estamos fazendo em revolucionar a computação é tão verdadeiro hoje, ainda mais verdadeiro hoje do que era antes. E então vamos continuar com isso, você sabe? Até que seja diferente. É claro.
Os momentos muito difíceis ao longo do caminho, sabe? Quando você está investindo em algo e ninguém mais acredita nisso e custa muito dinheiro e, sabe, talvez investidores ou outros preferissem que você apenas mantivesse o lucro ou, sabe, seja o que for, melhorasse o preço das ações ou o que quer que seja. Mas você tem que acreditar no seu futuro. Você tem que investir em si mesmo acreditávamos tão profundamente que investimos dezenas de bilhões de dólares antes que realmente acontecesse. Foram 10 anos longos, mas foi divertido ao longo do caminho. Como você resumiria essas crenças centrais? O que você acredita sobre a forma como os computadores devem funcionar e o que eles podem fazer por nós, que não apenas o manteve passando por aquela década, mas também fazendo o que você está fazendo agora, fazendo apostas que tenho certeza que está fazendo para as próximas décadas? A primeira crença fundamental, foi a nossa primeira discussão sobre computação acelerada, computação paralela versus computação de uso geral. Nós íamos adicionar dois desses processadores juntos e iríamos fazer computação acelerada. E eu continuo acreditando nisso hoje. O segundo foi o reconhecimento de que essas redes de aprendizado profundo, essas DNNs que surgiram para o público durante 2012, essas redes neurais profundas têm a capacidade de aprender padrões e relações de um monte de diferentes tipos de dados e que pode aprender cada vez mais características nuançadas se puder ser maior e maior. E é mais fácil torná-los maiores e maiores apenas torná-los mais profundos e profundos, ou mais largos e largos. E, portanto, a escalabilidade da arquitetura é empiricamente verdadeira. O fato de que o tamanho do modelo e o tamanho dos dados sendo cada vez maiores pode aprender mais conhecimento. Também é verdade. Empiricamente verdade. E então, se esse for o caso... Você poderia, sabe, quais são os limites? Não há, a menos que haja um limite físico, ou um limite arquitetônico, ou um limite matemático, e nunca foi encontrado, e então acreditamos que você poderia escalá-lo. Então a única outra questão é, o que você pode aprender com os dados? O que você pode aprender com a experiência? Os dados são basicamente versões digitais da experiência humana. Então, o que você pode aprender? Certo, obviamente, você pode aprender reconhecimento de objetos a partir de imagens. Você pode aprender fala apenas ouvindo sons. Você pode aprender até mesmo línguas, vocabulário, sintaxe e gramática apenas estudando um monte de letras e palavras. Então, agora, demonstramos que a IA ou o aprendizado profundo tem a capacidade de aprender quase qualquer modalidade de dados e pode traduzir para qualquer modalidade de dados. E então, o que isso significa? Você pode ir de texto para texto, certo? Resumir um parágrafo. Você pode ir de texto para texto, traduzir de um idioma para outro. Você pode ir de texto para imagens, isso é geração de imagens. Você pode ir de imagens para texto, isso é legendagem. Você pode até ir de sequências de aminoácidos para estruturas de proteínas. No futuro, você irá de proteína para palavras. O que essa proteína faz? Ou me dê um exemplo de uma proteína que tenha essas propriedades. Sabe, identificar um alvo de medicamento. E então você pode ver que todos esses problemas estão prestes a serem resolvidos. Você pode ir de palavras para vídeo. Por que não pode ir de palavras para tokens de ação para um robô? Você sabe, da perspectiva do computador, como isso é diferente, e então isso abriu este universo de oportunidades e universo de problemas que podemos resolver e que nos deixa bastante animados. Ou parece que estamos à beira de uma mudança realmente enorme? Quando penso nos próximos 10 anos, ao contrário dos últimos 10 anos, sei que já passamos por muitas mudanças, mas não acho que consigo prever mais como estarei usando a tecnologia que está sendo desenvolvida atualmente. Isso mesmo. Eu acho que os últimos 10, a razão pela qual você se sente assim é que os últimos 10 anos foram realmente sobre a ciência da IA. Os próximos 10 anos vamos ter muitos sinais de IA, mas os próximos 10 anos serão sobre a ciência de aplicação da IA, a ciência fundamental versus a ciência aplicada. E assim, a pesquisa aplicada, o lado aplicativo da IA, agora se torna: como posso aplicar a IA à biologia digital? Como posso aplicar a IA à tecnologia do clima? Como posso aplicar a IA à agricultura, à pesca, à robótica para transporte, otimização de logística? Como posso aplicar inteligência artificial ao ensino? Como aplico inteligência artificial a, fazer podcasts, certo? E então... Eu adoraria escolher alguns desses para ajudar as pessoas a
verem como essa mudança fundamental na computação sobre a qual estivemos falando vai realmente mudar a experiência delas em suas vidas. Como elas realmente vão usar a tecnologia baseada em tudo que acabamos de discutir. Uma das coisas sobre as quais já ouvi você falar bastante e na qual tenho um interesse particular é a inteligência artificial física. Ou, em outras palavras, robôs. Meus amigos, significando robôs humanoides, mas também robôs como carros autônomos e edifícios inteligentes ou armazéns autônomos ou cortadores de grama autônomos ou mais. Pelo que entendo, talvez estejamos prestes a ver um grande salto no que todos esses robôs são capazes de fazer, porque estamos mudando a forma como os treinamos. Até recentemente, você tinha que treinar seu robô no mundo real, onde ele poderia ser danificado ou desgastado, ou poderia obter dados de fontes bastante limitadas, como humanos em trajes de captura de movimento. Mas isso significa que os robôs não estão recebendo tantos exemplos quanto precisariam para aprender mais rapidamente. Mas agora, estamos começando a treinar robôs em mundos digitais, o que significa muito mais repetições por dia, muito mais condições, aprendendo muito mais rápido. Portanto, podemos estar em um momento de Big Bang para robôs agora, e a NVIDIA está criando ferramentas para que isso aconteça. Você tem o Omniverse e, pelo que entendo, estes são mundos tridimensionais que ajudam a treinar sistemas robóticos para que não precisem treinar no mundo físico. Está exatamente certo. E você acabou de anunciar o Cosmos, que são maneiras de tornar esse universo em 3 dimensões muito mais realista. Então você pode ter todos os tipos diferentes de se estamos treinando algo nesta mesa, muitos tipos diferentes de iluminação na mesa, muitos momentos diferentes do dia, muitas diferentes, experiências para o robô passar, para que ele possa aproveitar ainda mais o Omniverse. Como uma criança que cresceu amando os dados em Star Trek, os livros de Isaac Asimov e sonhando com um futuro com robôs, como passamos dos robôs que temos agora para o mundo futuro que você vê da robótica? Sim, deixe-me usar modelos de linguagem, talvez ChatGPT, como uma referência para entender Omniverse e Cosmos. E então, antes de tudo, quando o ChatGPT foi lançado pela primeira vez, foi um extraordinário. E tem a capacidade de, basicamente, a partir do seu prompt, gerar texto. No entanto, por mais incrível que fosse, tem a tendência de alucinar se continuar por muito tempo ou se discursar sobre um tópico do qual não tem informação. Ainda fará um bom trabalho gerando respostas plausíveis, só que não estava fundamentado na verdade. E é por isso que as pessoas chamam de alucinação. E assim, a próxima geração, pouco depois, tinha a capacidade de ser condicionada por contexto, então você poderia fazer o upload do seu PDF e agora está fundamentado pelo PDF. O PDF se torna a verdade base, pode ser, na verdade, fazer uma busca, e então a busca se torna sua verdade base. E entre isso, poderia raciocinar sobre o que é, como produzir a resposta que você está pedindo. E então, a primeira parte é uma IA generativa e a segunda parte é a verdade fundamental, certo? E então agora, vamos entrar no mundo físico. O modelo do mundo. Precisamos de um modelo de base, assim como precisamos que o ChatGPT tenha um modelo de base principal. Esse foi o avanço. Para que a robótica seja inteligente sobre o mundo físico, ela precisa entender coisas como gravidade, fricção, inércia, consciência geométrica e espacial. Tem que entender que um objeto está ali mesmo quando eu viro o olhar. Quando volto, ainda está ali. Permanência do objeto. Tem que entender causa e efeito. Se eu inclinar, ele cairá. E este tipo de senso comum físico, por assim dizer, tem que ser capturado ou codificado em um modelo de fundação do mundo para que a IA tenha senso comum do mundo. Então alguém tem que ir criar isso, e foi o que fizemos com o Cosmos. Criamos um modelo de linguagem mundial. Assim como o ChatGPT era um modelo de linguagem, este é um modelo de mundo. A segunda coisa que temos que fazer é o mesmo que fizemos com PDFs e com texto, e fundamentá-lo com a verdade factual. E assim, a forma como aumentamos o Cosmos com a verdade factual é através de simulações físicas. Porque o Omniverse utiliza simulação física, que é baseada em solucionadores fundamentados.
A matemática é a física newtoniana. É a matemática que conhecemos. Tá bom? Todas as leis fundamentais da física, nós entendemos há muito tempo e estão codificadas, capturadas no Omniverse. É por isso que o Omniverse é um simulador. E usar o simulador para condicionar o cosmos, agora podemos gerar um número infinito de histórias do futuro e elas estão fundamentadas na verdade física. Assim como entre PDF ou busca mais ChatGPT, podemos gerar um infinito quantidade de coisas interessantes, responder a um monte de perguntas interessantes. A combinação de Omniverse mais Cosmos, você poderia fazer isso para o mundo físico. Então, para ilustrar isso para a audiência, se você tivesse um robô em uma fábrica e quisesse que ele aprendesse todas as rotas que poderia seguir, em vez de manualmente passar por todas essas rotas, o que poderia levar dias e causar muito desgaste no robô, agora somos capazes para simular todos eles digitalmente em uma fração do tempo e em muitas situações diferentes que o robô pode enfrentar. Está escuro, está bloqueado, está... Então, o robô agora está aprendendo muito, muito mais rápido. Parece-me que o futuro pode ser muito diferente do presente. Se você projetar isso para 10 anos... Como você vê as pessoas realmente interagindo com essa tecnologia num futuro próximo? Basicamente, tudo que se move será robótico algum dia, e isso será em breve. Sabe, a ideia de que ainda estaremos empurrando um cortador de grama já parece meio ridícula. Sabe, talvez as pessoas façam isso porque é divertido, mas não há necessidade. Todo carro vai ser robótico. Humanos e robôs. A tecnologia necessária para tornar isso possível. Está quase aí então tudo que se move será robótico. E eles aprenderão a ser um robô no Omniverse Cosmos e gerarão todos esses futuros plausíveis, fisicamente plausíveis. E os robôs aprenderão com eles. E então entrarão no mundo físico e você sabe, é exatamente o mesmo. Um futuro onde você está cercado por robôs é certo. E estou apenas animado por ter meu próprio R2-D2. E, claro, o R2-D2 não seria exatamente a lata que é e rolaria por aí. Será você sabe, R2-D2 provavelmente será uma encarnação física diferente. Mas é sempre o R2, sabe? Então, meu R2 vai me acompanhar. Às vezes está nos meus óculos inteligentes, às vezes no meu telefone, às vezes no meu computador. Está no meu carro. Então, o R2 está comigo o tempo todo, incluindo, sabe, quando chego em casa, sabe, onde deixei uma versão física do R2 e, sabe, seja qual for essa versão, sabe. Nós vamos interagir com o R2 e então eu acho que a ideia de que teremos nosso próprio R2-D2 por toda a vida e ele crescerá conosco. Isso é uma certeza, agora sim. Acho que muitas mídias de notícias, quando falam sobre futuros assim, elas se concentram no que poderia dar errado. E isso faz sentido. Há muita coisa que pode dar errado. Deveríamos falar sobre o que pode dar errado para que possamos essa evitar que dê errado. Essa é a abordagem que gostamos de adotar neste programa. Sim. Quais são os grandes desafios para que possamos superá-los? Em que categorias você pensa quando está preocupado com futuro? isso? Bem, há um monte de coisas das quais todo mundo fala. Viés, ou toxicidade, ou apenas alucinação, sabe? Falando com muita confiança sobre algo que não sabe nada. E, como resultado, confiamos nessa informação. Gerar é uma versão de gerar. Informações falsas, notícias falsas, ou imagens falsas, ou o que quer que seja. Claro, falsificação de identidade. Faz um trabalho tão bom, fingindo ser humano. Poderia fazer um trabalho incrivelmente bom, fingindo ser um humano específico. E então o espectro de áreas com as quais temos que nos preocupar é bastante claro. E há muitas pessoas que estão trabalhando nisso. Há algumas das coisas relacionadas à segurança da inteligência artificial requerem pesquisa aprofundada e engenharia profunda. E isso simplesmente quer fazer a coisa certa, só não a executou corretamente e, como resultado, machucou alguém. Você sabe, por exemplo, um carro autônomo que quer dirigir bem e dirigir corretamente e apenas de alguma forma o sensor quebrou ou não detectou algo ou, você sabe, fez uma curva muito agressiva, ou seja lá o que for. Fez isso de forma inadequada. Fez isso de forma errada. Isso é um monte de engenharia que tem de ser feita para garantir que a segurança da IA
seja mantida, assegurando que o produto funcione corretamente. Então, finalmente. Então, sabe? O que acontece se o CISA quer fazer um bom trabalho, mas o sistema falhou? Quer dizer, a IA queria parar, impedir que algo acontecesse. E acabou que, bem quando queria fazer isso, a máquina quebrou. E então, isso não é diferente de um computador de voo dentro de um avião ter 3 versões dele. E então, a tripla redundância dentro do sistema, dentro de pilotos automáticos. E então você tem 2 pilotos. E então você tem controle de tráfego aéreo. E então você tem outros pilotos cuidando desses pilotos. E assim. Então, os sistemas de segurança de IA têm que ser arquitetados como uma comunidade, de modo que essas IAs, funcionem corretamente. Quando elas não funcionam corretamente, elas não colocam as pessoas em perigo. E que há sistemas de segurança suficientes ao redor delas, para garantir que mantenhamos a IA segura. Então, o espectro de conversa é gigantesco e você sabe, temos que desmontar as partes e montá-las como engenheiros. Uma das coisas incríveis sobre o momento em que estamos agora é que não temos mais muitos dos limites tecnológicos que tínhamos em um mundo de CPUs e processamento sequencial. E desbloqueamos não apenas uma nova maneira de fazer computação mas também uma forma de continuar a melhorar. O processamento paralelo tem uma física diferente daquela dos avanços que conseguimos fazer em CPUs. Estou curioso. Quais são as limitações científicas ou tecnológicas que enfrentamos agora no mundo atual que você está pensando bastante? Bem, no final tudo se resume a quanto trabalho você pode realizar dentro das limitações da energia que você tem. E esse é um limite físico. E as leis da física sobre transportar informações doentias. Transportar bits, inverter bits e transportar bits. No final das contas. A energia necessária para fazer isso limita o que podemos realizar. E a quantidade de energia que temos limita o que podemos realizar. Estamos longe de ter quaisquer limitações fundamentais que nos impeçam de avançar. Enquanto isso, procuramos construir computadores melhores e mais eficientes em termos de energia. Este pequeno computador, a versão grande dele custava $250 mil. Sim. Isso é uma versão reduzida dos dígitos. Sim. Este é um supercomputador de inteligência artificial. A versão que eu entreguei, isso é apenas um protótipo. Então é um modelo. E então a primeira versão foi DJI-1. Eu entreguei para a OpenAI em 2016 e custou $250 mil. 10 mil vezes mais potência, mais energia necessária do que esta versão. E esta versão tem 6 vezes mais desempenho. Eu sei, é incrível. Estamos em um mundo completamente Foi novo. somente desde 2016. E então, 8 anos depois, aumentamos a eficiência energética da computação em 10 mil vezes. E imagine se nos tornássemos 10 mil vezes mais eficientes em termos de energia, ou se um carro fosse 10 mil vezes mais eficiente em termos de energia, ou uma lâmpada elétrica fosse 10 mil vezes mais eficiente em termos de energia. Nossa lâmpada seria, agora mesmo, em vez de 100 watts, 10 mil vezes menos, produzindo a mesma iluminação. Sim, e então a eficiência energética da computação, particularmente para a computação de IA em que temos trabalhado, avançou incrivelmente. Isso é essencial, porque queremos criar, você sabe, sistemas mais inteligentes e queremos usar mais computação para sermos mais inteligentes Então, a eficiência energética para realizar o trabalho é nossa prioridade número 1. Quando eu estava me preparando para esta entrevista, conversei com muitos dos meus amigos engenheiros. E essa é uma pergunta que eles realmente queriam que eu fizesse. Então, você está realmente falando com o seu público aqui. Você demonstrou um valor de aumentar a acessibilidade e abstração com CUDA e permitir que mais pessoas usem mais poder de computação. De todas as maneiras. Como? À medida que as aplicações da tecnologia se tornam mais específicas, estou pensando em transformadores na inteligência artificial, por exemplo. Para o público, um transformador é uma estrutura de inteligência artificial muito popular. E mais recente, que agora é usada em um grande número de ferramentas que você já viu. A razão pela qual eles são populares é porque os transformadores são estruturados de uma forma que os ajuda a prestar atenção a partes-chave de informações e a fornecer resultados muito melhores.
Você poderia construir chips que são perfeitamente adequados para apenas um tipo de modelo de IA. Mas se fizer isso, vai torná-los menos capazes de fazer outras coisas. Então, à medida que essas estruturas ou arquiteturas específicas de IA se tornam mais populares, eu entendo que há um debate sobre quanto você aposta nessas alternativas, integrando-os no chip, ou projetando hardware que é muito específico para uma determinada tarefa, versus mantendo-se mais geral. Então minha pergunta é: como você faz essas apostas? Como você pensa sobre se a solução é um carro que poderia ir a qualquer lugar, ou se é realmente otimizar um trem para ir de A a B? Você está fazendo apostas com enormes apostas e estou curioso sobre como você pensa sobre isso. Sim. E isso agora volta para exatamente a sua pergunta. Quais são suas crenças fundamentais? E a pergunta: a crença fundamental, seja qual for, que Transformer é o último algoritmo de inteligência artificial, arquitetura de inteligência artificial, que qualquer pesquisador jamais descobrirá novamente. Ou que os Transformers são um passo em direção a evoluções dos Transformers que mal serão reconhecíveis como um Transformer anos a partir de agora. E nós acreditamos na última opção. E a razão para isso é porque você só precisa voltar à história e se perguntar, no mundo de algoritmos de computador, no mundo de software, no mundo de engenharia e inovação, alguma ideia permaneceu por tanto tempo? E a resposta é não. E assim, essa é meio que a beleza, essa de fato é a beleza essencial de um computador, que seja capaz de fazer algo hoje que ninguém sequer imaginava ser possível há 10 anos. E se você tivesse transformado esse computador há 10 anos em um micro-ondas, então por que as aplicações continuariam surgindo? E assim, acreditamos na riqueza da inovação e na riqueza da invenção. E queremos criar uma arquitetura que permita aos inventores e inovadores, programadores de software e pesquisadores de inteligência artificial nadar na sopa e apresentar algumas ideias incríveis. É olhar para Transformers. A característica fundamental de um Transformer é essa ideia chamada mecanismo de atenção. E basicamente diz que o Transformer vai entender o significado e a relevância de cada palavra em relação a todas as outras palavras. Então, se você tivesse 10 palavras, ele tem que descobrir a relação entre todas as 10. Mas se você tivesse 1.000 palavras, ou se o seu contexto agora for tão grande quanto ler um PDF, e essa leitura embed your summer, um monte de PDFs, e a janela de contexto agora é como 1 milhão de tokens. O processamento de tudo isso, atravessar tudo isso é simplesmente impossível. Então a maneira de resolver esse problema é com todos os tipos de novas ideias, como a flash attention, ou atenção hierárquica, ou, toda a wave attention, que acabei de ler outro dia. O número de diferentes tipos de mecanismos de atenção que foram inventados desde o transformador é bastante extraordinário. E então eu acho que isso vai continuar e acreditamos que vai continuar e que a ciência da computação não terminou e que a pesquisa de IA não desistiu completamente. Não desistimos de qualquer forma e que ter um computador que permite a flexibilidade de pesquisa e inovação e novas ideias é fundamentalmente a coisa mais importante. Uma das coisas sobre as quais estou tão curioso: você projeta os chips. Há empresas que montam os chips. Há empresas que projetam o hardware para possibilitar o trabalho em escala de nanômetros. Quando você está projetando ferramentas como esta, como você pensa sobre o design no contexto do que é fisicamente possível fazer agora? Quais são as coisas em que você está pensando para, de certa forma, empurrar esse limite hoje? A maneira como fazemos isso é mesmo tendo as coisas feitas. Por exemplo, nossos chips são feitos pela TSMC. Mesmo que os tenhamos feitos pela TSMC, assumimos que precisamos ter a profunda expertise que a TSMC possui. E assim, temos pessoas em nossa empresa que são incrivelmente boas em física de semicondutores, para que tenhamos uma sensação, uma intuição sobre quais são os limites do que a física de semicondutores de hoje pode fazer. Então trabalhamos muito de perto com eles para descobrir os limites, porque estamos tentando ultrapassá-los. E assim vamos descobrir os limites juntos, certo? Agora, fazemos a mesma coisa em engenharia de sistemas e sistemas de refrigeração.
Acontece que a canalização é muito importante para nós por causa da refrigeração líquida, e talvez as ventoinhas sejam muito importantes para nós por causa da refrigeração a ar, e estamos tentando projetar essas ventoinhas de uma maneira quase como você sabe, que sejam aerodinamicamente eficientes, para que possamos passar o maior volume de ar e fazer a menor quantidade de ruído. Então, temos engenheiros de aerodinâmica na nossa empresa. E assim, mesmo que não fazê-los, nós os projetamos e temos profundo conhecimento de como fazê-los. E a partir disso, tentamos ultrapassar os limites. Um dos temas desta conversa é que você é uma pessoa que faz grandes apostas no futuro. E repetidamente, você acertou nessas apostas. Já falamos sobre GPUs, falamos sobre CUDA, falamos sobre apostas que você fez em IA. Carros autônomos. E vamos estar em sintonia com robótica. Esta é a minha pergunta. Quais são as apostas que você está fazendo agora? Omniverse. A última novidade, claro, que acabamos de descrever na CES. E estou muito, muito orgulhoso disso. E muito entusiasmado. É a fusão de Omniverse e Cosmos. Para que tenhamos esse novo tipo de geração, sistema de geração de mundos. Este sistema de geração de multiverso. Acho que isso vai ser profundamente importante no futuro da robótica e sistemas físicos. Então, é claro, o trabalho que estamos fazendo com robôs humanoides, desenvolvendo os sistemas de ferramentas e os sistemas de treinamento e os sistemas de demonstração humana e tudo isso que você já mencionou. Nossa, estamos apenas vendo o começo desse trabalho. E, eu acho que os próximos 5 anos vão ser muito interessantes no mundo dos humanos e robôs. Claro, o trabalho que estamos fazendo em biologia digital, para que possamos entender a linguagem das moléculas e entender a linguagem das células. E assim como entendemos a linguagem da física e do mundo físico, gostaríamos de entender a linguagem do corpo humano e entender a linguagem da biologia. E assim, se pudermos aprender isso, e pudermos prever isso, então de repente, nossa capacidade de ter um gêmeo digital do humano é plausível. E estou muito animado com esse trabalho. Eu amo o trabalho que estamos fazendo em ciência do clima. E ser capaz de, a partir de previsões meteorológicas, entender e prever os climas regionais em alta resolução. Os padrões climáticos a 1 quilômetro acima de sua cabeça, que podemos de alguma forma prever com grande precisão, suas implicações são realmente bastante profundas. E então, o número de coisas em que estamos trabalhando é realmente incrível. Sabe? Somos afortunados que criamos este instrumento que é uma máquina do tempo. E precisamos de máquinas do tempo em todas essas áreas de que acabamos de falar, para que possamos ver o futuro. E se pudéssemos ver o futuro e prever o futuro, então teríamos uma chance melhor de fazer desse futuro a melhor versão dele. E essa é a razão pela qual os cientistas querem prever o futuro. Essa é a razão pela qual tentamos prever o futuro em tudo que tentamos projetar, para que possamos, otimizar para a melhor versão. Então, se alguém está assistindo a isso e talvez tenha começado a ver este vídeo sabendo que a NVIDIA é uma empresa incrivelmente importante, mas sem entender completamente o porquê ou como isso pode afetar sua vida, e agora, com sorte, está compreendendo melhor uma grande mudança que passamos nas últimas décadas em computação, isso é muito empolgante. E este momento muito estranho em que estamos agora, onde estamos meio que à beira de tantas coisas diferentes. Se eles gostariam de poder olhar um pouco para o futuro, como você os aconselharia a se preparar ou a pensar sobre este momento em que estão pessoalmente, com respeito a como essas ferramentas vão realmente afetá-los? Bem, há várias maneiras de raciocinar sobre o futuro que estamos criando. Uma maneira de raciocinar sobre isso é supor que o trabalho que você faz continua a ser importante, mas o esforço pelo qual você o realiza, passou de, você sabe, durar uma semana para quase instantâneo. Você sabe que o esforço da labuta basicamente vai a zero. Qual era a implicação disso? Isso é muito similar ao que mudaria se de repente tivéssemos rodovias neste país. E isso meio que aconteceu, sabe? Na última Revolução Industrial. De repente temos rodovias interestaduais. E quando você tem rodovias interestaduais, o que acontece? Bem,
sabe? Os subúrbios começam a ser criados e de repente você sabe, a distribuição de mercadorias de leste a oeste já não é mais uma preocupação. E de repente postos de gasolina começam a surgir nas rodovias, assim como fast food. Restaurantes aparecem e, sabes, tais motéis surgem porque as pessoas, sabes, viajando pelo estado, pelo país, só queriam ficar em algum lugar por algumas horas ou durante a noite e de repente novas economias e novas capacidades, novas economias. O que aconteceria se uma videoconferência tornasse possível nos vermos sem precisar viajar mais? Que de repente é realmente aceitável trabalhar bem mais longe de casa e do trabalho e morar mais longe. E então você se faz tipo essas perguntas. Você sabe o que aconteceria se eu tenho um programador de software comigo o tempo todo e qualquer coisa que eu possa imaginar, o programador de software poderia escrever para mim. Sabe de uma coisa? O que isso faria? O que aconteceria se eu apenas tivesse a semente de uma ideia e eu a esboçasse e de repente um protótipo de uma produção fosse colocado na minha frente e, como isso mudaria a minha vida e como isso mudaria a minha oportunidade e, você sabe, o que isso me libertaria para poder fazer e assim por diante. E então, eu acho que a próxima década, inteligência, não para tudo, mas para algumas coisas basicamente se tornaria sobre-humano. Posso te dizer exatamente como isso é. Estou cercado por pessoas sobre-humanas, superinteligência do meu ponto de vista, porque elas são as melhores do mundo no que fazem, e fazem o que fazem muito melhor do que eu posso fazer. E estou cercado por milhares deles. E ainda assim, nunca me fez pensar, de repente, que eu não sou mais necessário. Na verdade, isso me fortalece e me dá confiança para coisas mais e mais ambiciosas. E então suponha agora que todos estão cercados por essas super IAs que são muito boas em coisas específicas, ou boas em algumas das coisas. Como isso faria você se sentir? Bem, isso vai te capacitar, vai te fazer sentir confiante. E eu tenho certeza de que você provavelmente usa o ChatGPT e a inteligência artificial. E eu me sinto mais capacitado hoje, mais confiante para aprender algo hoje. O conhecimento de quase qualquer área específica, as barreiras para entender isso foram reduzidas. E eu tenho um tutor pessoal comigo o tempo todo. E então eu acho que esse sentimento deveria ser universal. E se há uma coisa que eu incentivaria todos a fazerem, é conseguir um tutor de IA imediatamente. E esse tutor de IA poderia, claro, simplesmente te ensinar coisas, qualquer coisa que você goste. Ajudar a programar, ajudar a escrever, ajudar a analisar, ajudar a pensar, ajudar a raciocinar. Sabe? Todas essas coisas vão realmente fazer você se sentir empoderado. E acho que esse será o nosso futuro. Vamos nos tornar super-humanos. Não porque temos super. Vamos nos tornar super-humanos porque temos super IAs. Poderia nos falar um pouco sobre cada um desses objetos? Este é um novo cartão gráfico GeForce. E sim, sim. Posso tocar? Esta é a série RTX 50. É essencialmente um supercomputador que você coloca no seu PC. E então o usamos para jogos. Claro, as pessoas hoje em dia o utilizam para design e artes criativas. E ele faz incrível inteligência artificial. E o verdadeiro avanço aqui. E isso é realmente algo incrível. Incrível. A tecnologia GeForce permitiu que a inteligência artificial capacitasse Jeff Hinton, Ilya Sutskever e Alex Krizhevsky para treinar o AlexNet. Descobrimos a inteligência artificial e fizemos avanços na área. Então, a inteligência artificial voltou para a GeForce para ajudar na computação gráfica. E aqui está a coisa incrível. De cerca de 8 milhões de pixels em uma tela 4K, estamos computando. Estamos processando apenas 500 mil deles. O restante usamos IA para prever. A IA adivinhou e ainda assim a imagem está perfeita. Informamos pelos 500 mil pixels que calculamos. E fizemos ray tracing em cada um deles. E está tudo lindo. É perfeito. Então dizemos a IA, se estes
são os 500 mil pixels perfeitos na tela? Quais são os outros 8 milhões? E ela preenche o resto da tela. E é perfeito. E se você só tiver que lidar com menos pixels, consegue investir mais em fazer isso porque tem menos para fazer. Assim a qualidade melhora. Então a extrapolação que a IA faz Exatamente, é porque melhor. qualquer computação, qualquer atenção que você tenha, quaisquer recursos que você tenha, você pode colocá-los em 500 mil pixels. Agora, este é um exemplo perfeito de por que a inteligência artificial vai nos tornar todos super-humanos. Porque todas as outras coisas que ela pode fazer, fará por nós, permitindo-nos dedicar nosso tempo e energia às coisas realmente valiosas que fazemos. E assim, vamos usar nosso próprio recurso, que é, você sabe, mais intensivo em energia, intensivo em atenção, e vamos dedicar isso aos poucos 100 mil pixels e usar a IA para, você sabe, tudo o mais. Então, esta placa gráfica agora é alimentada principalmente pela IA. E a tecnologia de gráficos de computador dentro é incrível também. Então, este próximo, como mencionei anteriormente, em 2016, eu construí o primeiro para pesquisadores de inteligência artificial e entregamos o primeiro para OpenAI. E o Elon estava lá para recebê-lo. E esta versão, eu construí uma mini versão. E a razão para isso é porque a inteligência artificial agora passou de pesquisadores de inteligência artificial para todos. Engenheiro, cada estudante, cada cientista de IA. E a IA vai estar em toda parte. Então, em vez dessas versões de $250 mil, vamos fazer essas versões de $3 mil e as escolas podem tê-las, sabe? Os estudantes podem tê-las. E você apenas coloca ao lado do seu PC ou Mac e de repente você tem o seu próprio supercomputador de IA. E você poderia desenvolver e construir inteligências artificiais, construir sua própria inteligência artificial, construir seu próprio R2D2. O que você acha que é importante para este público saber que eu não perguntei? Uma das coisas mais importantes que eu aconselharia é, por exemplo, se eu fosse um estudante hoje, a primeira coisa que faria seria aprender IA. Como aprendo a interagir com o ChatGPT? Como aprendo a interagir com o Gemini Pro? E como aprendo a interagir com o Grok? E você sai... aprender a interagir com a IA não é muito diferente de ser alguém que é realmente bom em fazer perguntas. Você é incrivelmente bom em fazer perguntas e estimular a inteligência artificial é muito, muito similar. Você não pode simplesmente fazer um monte de perguntas aleatórias. E então pedir a IA para ser um assistente para você requer alguma perícia e arte em como fazer as perguntas. Então, se eu fosse um estudante hoje, independentemente de ser para matemática, ou para ciência, ou química, ou biologia, ou não importa em que campo da ciência eu vou entrar, ou qual profissão eu tenho, vou me perguntar, como posso usar a IA para fazer meu trabalho melhor? Se eu quero ser advogado, como posso usar a IA para ser um advogado melhor? Se eu quero ser um médico melhor, como posso usar a IA para ser um médico melhor? Se eu quero ser químico, como uso a IA para ser um químico melhor? Se eu quero ser biólogo, como uso a IA para ser um biólogo melhor? Essa pergunta deve ser persistente para todos. E assim como minha geração cresceu como a primeira geração que tem que se perguntar: como podemos usar computadores para fazer nosso trabalho melhor? Sim. A geração antes de nós não tinha computadores. Minha geração foi a primeira que teve que fazer a pergunta: como uso computadores para fazer meu trabalho melhor? Lembre-se, eu entrei na indústria antes do Windows 95, certo? 1984, não havia computadores nos escritórios. E depois disso, pouco tempo depois, os computadores começaram a surgir. Então, tivemos que nos perguntar: como usamos os computadores para fazer melhor o nosso trabalho? A próxima geração não precisa fazer essa pergunta, mas precisa fazer a próxima pergunta, obviamente. Como posso usar a inteligência artificial para realizar meu trabalho melhor? Começo e fim, eu acho. Para todos. É uma questão realmente empolgante e assustadora. E, portanto, vale a pena, eu acho, para acho que vai todos. ser incrivelmente divertido. Inteligência artificial é obviamente uma palavra que as pessoas estão aprendendo agora, mas é apenas, sabe, o que seria... tornou o seu computador muito mais acessível. É mais fácil dar comandos ao ChatGPT para perguntar qualquer coisa que você queira do que fazer a pesquisa você mesmo. E assim diminuímos a barreira do entendimento, diminuímos a barreira do conhecimento, diminuímos a barreira da inteligência todos realmente deveriam experimentar. Sabe, o que é realmente louco é que se eu colocar um computador na frente de alguém e essa pessoa nunca tiver usado um computador, não há chance
de ela aprender a usar esse computador em um dia. Não há chance. Alguém realmente tem que mostrar para você. E com o ChatGPT, se você não sabe como usá-lo, tudo o que você precisa fazer é digitar: eu não sei como usar o ChatGPT. Me diga. E ele voltaria e lhe daria alguns exemplos. E isso é a coisa incrível. Sabe, a coisa incrível sobre inteligência é que ela irá ajudar você ao longo do caminho e o tornará sobre-humano, sabe, ao longo do caminho. Tudo bem, tenho mais uma pergunta, se você tiver um segundo. Sim. Esta não é algo que eu planejei te perguntar, mas no caminho para cá, estou um pouco com medo de aviões, o que não é a minha qualidade mais razoável. E o voo para cá foi um pouco turbulento, muito turbulento. E estou sentado lá, e está mexendo, e estou pensando sobre o que vão dizer no meu funeral. E depois... Ela fez boas perguntas. Espero que sim. E depois que amei meu marido, meus amigos e minha família, a coisa que eu esperava que mencionassem era o otimismo. Eu esperava que reconhecessem o que estou tentando fazer aqui. E estou muito curiosa sobre você. Você tem feito isso há muito tempo. Parece que há tanto que você descreveu nessa visão adiante. Qual seria o tema que você gostaria que as pessoas mencionassem sobre o que você está tentando fazer? Muito simplesmente, fizeram um impacto extraordinário e eu acho que somos sortudos por causa de algumas crenças fundamentais de muito tempo atrás e manter essas crenças fundamentais e construir sobre elas. Nós nos encontramos hoje sendo uma das muitas mais importantes e consequentes empresas de tecnologia no mundo e potencialmente de todos os tempos. E assim nós levamos essa responsabilidade muito a sério. Trabalhamos duro para garantir que as capacidades que criamos estejam disponíveis para grandes empresas, bem como para pesquisadores e desenvolvedores individuais em todos os campos da ciência, seja lucrativo ou não, grande ou pequeno, famoso ou não. E é por causa deste entendimento do trabalho consequente que estamos fazendo e do impacto potencial que ele tem em tantas pessoas, que queremos tornar essa capacidade o mais difundida possível. E eu acho que quando olharmos para trás daqui a alguns anos, e eu realmente espero que a próxima geração realize, como eles, antes de tudo, eles vão nos conhecer por causa de toda, você sabe, tecnologia de jogos que criamos. Eu realmente acho que vamos olhar para trás e todo o campo da biologia digital e das ciências da vida foi transformado. Todo o nosso entendimento das ciências dos materiais foi completamente revolucionado. Que robôs estão nos ajudando a fazer coisas perigosas e mundanas em todos os lugares. Que se quisermos dirigir, podemos dirigir, mas caso contrário, sabe, tirar uma soneca ou aproveitar o carro como se fosse seu home theater. Você sabe ler do trabalho para casa e naquele momento você esperava que morasse longe e assim poderia estar no carro por mais tempo e, sabe, e você olha para trás e percebe que há esta empresa quase no epicentro de tudo isso e acontece de ser a empresa com a qual você cresceu jogando e eu espero que seja o que a próxima geração aprenda. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu gostei. Estou Obrigado. feliz.